Fala, meu amigo Eli Jortano, minha amiga Eli Jortana, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, professor de português, de língua portuguesa aqui do LJ Aulas Pré-Concursos. E estamos aqui hoje para fazer o seguinte, galera. Você que realizou a prova da PM Sergipe, banca IBFC, do último domingo, a gente vai estar aqui a pedido de vocês fazendo a correção da prova, beleza? Vou fazer aqui com vocês toda a prova de português, todas as 25 questões, beleza? Então, se você gostou do vídeo, já pedindo aqui adiantado para vocês, dê um gostei aí, comente aqui embaixo do vídeo o que você gostou, o que você não gostou, críticas construtivas também são válidas aqui. Aperte o sininho aí, galera, para você ter acesso aí a todos os nossos próximos vídeos, para vocês receberem as notificações. Por que eu devo fazer isso, Luiz? Galera, provavelmente a primeira aula que vocês estão vendo aqui no YouTube, porém eu estava dando aula do Revisaço. E nesse Revisaço, no curso online nosso, das 25 questões de português, de língua portuguesa, eu só não trabalhei duas coisas. Isso no Revisaço. Na matéria online teórica, toda a gente trabalhou tudo. No Revisaço, só o Revisaçozão, eu só não trabalhei duas questões na prova. Todo o resto eu consegui falar, inclusive as particularidades da banca IBFC sobre pronome oblíquo átono que caiu nessa prova daqui, beleza? Então o nosso curso do Revisaço foi apenas R$19,90. Então, pelo um preço de R$19,90, galera, você tinha acesso ao revisar de toda a banca, todo o edital da banca, não só português. Então, se inscreva aí, marca aquele amigo que está precisando dar uma olhada nessa prova e sem mais enrolas e sem delongas, vamos começar a meter o pé aí. O que é informação importante antes disso? Aqui na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso ao PDF aqui nosso do LJ com a prova certinha. Então vocês vão ter a prova completa lá, todos os textos base. Eu não coloquei o texto base aqui no slide porque ficaria muito grande, mas aí estou disponibilizando para vocês terem acesso aí e conseguirem acompanhando. Então, para assistir essa aula, eu peço que vocês baixem esse arquivo, coloquem aí do lado seu e acompanhem aqui as questões para entender melhor, beleza? Outra explicação importante, galera, essa aula aqui não é uma aula de teoria, eu não vou tentar ensinar vocês português certinho, tintim por tintim, eu vou apenas resolver as questões da prova, beleza? Então aqui vai ser papum, essa aula vai ser feita então para quem já tem um conhecimento mais acerca do português, sem explicações muito detalhadas. E galera, se você tiver ficado com dúvida, acesse o nosso site, lá tem todas as nossas aulas para você aí aprofundar muito no português. Lembrando que aí a gente regaçou aí nesse revisaço da PM Sergipe, praticamente acertamos todas as questões. Agora, PM Sergipe já foi. Nossos próximos projetos, você que quer ser um policial, vamos fazer revisaço aí PM Pernambuco, PM Alagoas e PM Espírito Santo. Beleza? Então, se o seu sonho é ser policial, não existe fronteira, galera. Vamos botar com borra aí que aqui a preparação vai ser violenta e você vai passar no concurso. Beleza? Então, vamos lá, ó, questão número 1 aqui então para vocês. Vocês têm assim, ó. No texto, esse texto aí, o texto número 1 que chama Rua, no título do texto, o autor faz uso de um artigo definido, acompanhando o substantivo rua. Esse emprego constrói o seguinte efeito e sentido. Galera, o IBFC ele fez uma pequena pegadinha nessa questão. Por que pequena pegadinha? Vamos aqui para o quadro. Você tem aqui ó, um artigo definido. O que o artigo definido faz? O artigo definido ele é chamado de determinante e ele caracteriza um substantivo. Beleza? Ou seja, quando você fala, por exemplo, assim, a rua é legal, e você fala uma rua é legal, qual é a diferença de sentido? Em uma rua é legal, eu tenho um artigo indefinido, por isso essa rua é indeterminada. Eu não sei que rua é essa especificamente. Porém, por outro lado, quando eu falo a rua é legal, o que eu tenho? Eu tenho um artigo definido que determina a palavra rua e torna essa rua específica. Então a pegadinha era justamente essa, porque o título do texto é a rua. E tendo esse a aqui determinando essa palavra rua, eu sei que rua é essa específica, galera. Porém, realizando uma leitura aí do texto que fala sobre a rua,
A moral da história do texto é que não é uma rua específica que faz o que o texto diz, é qualquer rua. Então, lendo o texto, vocês conseguem reparar que todas as ruas, elas são sofridas igual à população e elas são formadoras dos meninos. Beleza? Das pessoas, das crianças. Então, uma rua, não uma rua específica, todas as ruas são formadoras de crianças. Essa é a moral da história, da história desse texto. Então, apesar de ter este título rua aqui, dando uma leitura no texto, vocês conseguem identificar o gabarito aqui como sendo letra D. Faz referência à ideia de uma rua no sentido generalizante, as ruas de maneira em geral. Então, foi uma pegadinha aqui do artigo definido e essa palavra a rua, apesar de determinar o artigo, apesar de determinar a palavra rua, a resposta, gabarito, nossa letra D, uma pegadinha, questão assim, a meu ver, sinceramente, subjetivamente, Luiz, a meu ver, uma questão mal elaborada. Por quê? Você tem na letra C aqui, ó, aponta uma rua específica, definida e que possui características próprias, beleza? Qual que é o problema? Até definida aqui estaria até certo, porém fala que possui características próprias contradiz um pouquinho com a ideia do texto. Então, a melhor resposta, a resposta, digamos assim, menos ruim, é a letra D mesmo, que está no gabarito preliminar aí do IBFC, beleza? Então, galera, letra IBFC, infelizmente, de vez em quando tem essas questões problemáticas, mas aí eu concordo com esse gabarito, beleza? Número 1, letra D. 2. A 2 você vai precisar desse pequeno trecho aqui. Na prova suas eu coloquei o trecho original, aqui eu dei uma pequena modificada por seguinte motivo. Na prova só tinha esse sentimento até por mim. O que eu fiz? Eu coloquei eu amo a rua, que é a primeira frase do texto e que nós vamos precisar disso para o entendimento. Então, na hora da prova, você só tinha assim, esse sentimento, mas dando uma retomada no texto, vocês conseguiam ver que tinha eu amo a rua antes. Aí você tem assim, ó, a expressão esse sentimento que inicia o trecho faz referência. Galera, o que vocês têm que lembrar? No aulão, a gente trabalhou isso aqui, ó. O pronome, ele tem duas funções básicas. Ele pode fazer função anafórica e pode fazer função catafórica. O que significa isso, Luiz? Galera, significa o seguinte, a função anafórica, você lembra aqui de ad anafórico, vai retomar um termo anterior, beleza? Ad anafórico, ad anterior. A função catafórico, ela não retoma um termo anterior, ela antecipa um termo posterior. E qual que é o legal? Os pronomes, principalmente esses dois aqui, ó, os pronomes esse e o pronome este, eles caem muito nessa relação de anafórico e catafórico, porque a escrita dos dois são muito iguais, são muito parecidas, muito próximas. Aí dá para confundir. O que é legal de saber? Ó? O dicasinho aqui que eu uso ó, é que esse, tá vendo esse S aqui? Ó? Esse rabinho dele aqui, ó, ele vai para trás. E esse T aqui, a perninha não, né? Essa parte de cima dele aqui vai para frente. Então, ó, pra você ver, como a setinha do esse vai para trás, ele possui uma função que a gente chama de anafórica. E aqui no T, a gente tem uma função catafórica. Por que isso é interessante para essa questão? Por causa do seguinte, ó. Chega aqui, esse sentimento, esse com S, tá vendo? Então tem função o quê? Anafórica. E fala assim, faz referência a algo que será dito só posteriormente. Não tem como isso ser resposta. Por quê? Porque para ser algo que vai ser dito posteriormente, eu tenho que ter uma função catafórica. Aqui eu tenho uma função anafórica. Letra B, ao desejo da rua, representado no texto. Aí para isso a gente tem que ler. Só que a única coisa que você tem antes desse pronome aí no texto é essa frase aqui, ó, eu amo a rua. É a única opção que você tem. Então não tem como ser isso aqui de desejo, porque anteriormente não falou nada de desejo de rua. Letra C, ao amor apresentado na frase anterior. É justamente isso. Se você soubesse que o pronome esse faz função anafórica, você olha aqui, ó, foi apresentado na frase anterior, eu amo a rua, então esse só pode retomar a frase anterior. Gabarito nosso dá 2 letra C, C de caveira, beleza, galera? E a 3 há um sentimento exclusivo do leitor. Nada a ver aqui, deu uma viajada na banca, ninguém marcaria isso aqui. Resposta nossa, letra C, C de caveira, beleza? Então, número 3, aí vai pegar o mesmo trecho e vai estar assim, ó. O trecho apresenta uma oração cuja construção verbal ilustra a voz. Então, galera, essa aqui, ó, questão sobre vozes verbais. O que você tem que saber? No português, existem 3 tipos de vozes. Você tem aí a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva.
para saber isso aqui, basta usar aquele conhecimentozinho geral que a gente tem de mundo. Que ele assim, ó, com certeza já ouviu isso na cabeça sua. Você tem assim, ó. O que quer falar que você tem ativo, passivo e reflexivo? Ativo e passivo na vida nossa significa o quê? Ativo, se eu falar que aquele cara é ativo, significa o quê? Que ele pratica ação. Se eu falar que aquele cara é passivo, ele está recebendo ação, mas aí sem pensar besteira, hein? Aí ele está só recebendo ação. E o sujeito reflexivo é aquele sujeito que é sozinho, galera. Ou seja, aquele sujeito que tem que praticar e receber ação ao mesmo tempo porque ele não arruma ninguém. Aí aqueles banhos demorar de 2 horas, etc. Beleza? Você não entendeu a piada, você pergunta pro coleguinha, que o coleguinha com certeza vai entender. Então, galera, funciona assim, ó. 3 vozes, ativa, passiva e reflexiva. Eu quero saber qual é a voz que está sendo aqui. Para isso, eu tenho que achar o sujeito. Sujeito. Qual que é o sujeito dessa frase aqui, ó? Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim. O que eu estou querendo dizer? O que não seria revelado por mim? Esse sentimento de natureza toda íntima. Então, o sujeito, galera, é isso aqui. Aí você repara, ó, esse sujeito, ele está praticando, ele está recebendo ou ele está praticando e recebendo ação. Você vê, ó, esse sentimento seria revelado por mim. Quem é que está praticando a ação de revelar? Esse mim. Eu estou revelando o sentimento. Então, o sentimento, que é o sujeito, ele está recebendo ação. Se ele está recebendo ação, ele vai ter o quê? Uma voz passiva, beleza? Então, por isso que é voz passiva. Agora, a gente tem que diferenciar passiva sintética de passiva analítica. E como que a gente faz isso? Aqui para o quadro, ó. Eu tenho 2 tipos de voz passiva. Tem uma voz passiva analítica e tem a voz passiva sintética. Então, é só lembrar o seguinte, galera. Voz passiva analítica, eu vou ter, ó, A de analítico, A de agente da passiva. O que é agente da passiva? É o termo que realiza a ação na voz passiva. E além disso, eu vou ter uma locução verbal quando eu tenho 2 verbos com sentido de um só. Na verdade, a ordem é inversa, então tem uma locução verbal mais agente da passiva, mas eu coloquei dessa forma aqui para você lembrar. A de analítica, A de agente da passiva, beleza? A sintética, é só você lembrar do S, ó, S de sintética, S de si. Então, eu vou ter aqui na forma passiva sintética esse si, e esse si aqui, ele tem que realizar a função de partícula passivadora. O que é interessante aqui de notar? Quando você fala esse sentimento de natureza toda íntima, eu tenho aqui, ó, seria revelado, que é uma locução verbal, indicador de voz passiva analítica, e além disso eu tenho por mim, que é quem está praticando a ação na voz passiva. Esse por mim é o agente da passiva mais locução verbal, eu tenho uma voz passiva analítica, beleza? Então, o gabarito nosso aqui é letra D, D de Deus, beleza? Relativamente assim, não tão complexa essa questão, mas um pouquinho já mais difícil que as anteriores, porque aqui dá para confundir passiva sintética com passiva analítica, beleza? Então, não tem nenhum si na frase também, isso pelo menos ajuda, não tem um si, então passiva analítica que é a resposta nossa. Então aí, questão número 4, né? Questãozinha de análise sintática, que eu acho particularmente, subjetivamente para Luiz, eu, professor, acho esse tipo de matéria a mais difícil aqui do português. Mas aí a gente tem assim, ó, o pronome vos exemplifica um registro formal da língua e aponta para a segunda pessoa do discurso, exercendo a função sintática de sujeito. Galera, análise sintática é basicamente você achar a função de determinada palavra numa oração, que pode ser de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial, etc. Vários outros aí conceitos possíveis. Para fazer isso, eu sei que é muito complexo falar, é uma coisa bem assim, bem mais trabalhada, só que aqui a gente vai apenas mostrar como resolver a questão. Então aqui eu vou só te dar o bizu, uma direção e justificar a resposta. Tranquilo? Então nós não vamos fazer aqui uma explicação muito boa de análise sintática. Se você tem dúvida e tem interesse nisso, entra lá no nosso site ljaulas.com e lá a gente tem toda a teoria de análise sintática de um modo bem simplificado para você regaçar aí na próxima prova, beleza? Mas aqui funciona basicamente assim, ó. Eu quero aqui a função sintática desse vos. Para achar essa função sintática, eu tenho que olhar aqui, ó, seria revelado, que é o verbo, uma locução verbal. O que você tem que pensar? Quem revela, que é o verbo principal, quem revela, galera, revela algo, não é? Quem revela, revela algo a alguém.
Então, é essa que é a pergunta que você faz. Quem revela, revela algo a alguém. Como aqui, ó, esse termo aqui não tem preposição, a gente chama ele de objeto direto. Agora, esse a alguém, como é um termo aqui que eu tenho essa preposição a gente chama isso aqui de objeto indireto. E a transitividade desse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. O que você tem que saber de massa aqui, ó? Quem revela, revela algo. O que você está revelando? O sentimento de natureza. Para quem que você está revelando esse sentimento de natureza? Para você. Fica meio estranho porque aqui em Minas, pelo menos, a gente não utiliza muito esse pronome vos de segunda pessoa. Só que significa assim, ó. Eu revelei o sentimento de natureza, colocando em terceira pessoa para ficar mais explícito, que revelei o sentimento da natureza a ele. Então, quem revela, revela algo a alguém. A quem que você revelou? A vós, a ti, beleza? Então, esse vos aqui é a quem que eu estou revelando. E esse a alguém, quando está com esse verbo revelar, ele equivale ao objeto indireto. Então, como esse vos é esse a alguém que eu estou me referindo aqui, a função sintática do vos é função sintática de objeto indireto. Beleza? Gabarito, letra B. Mas, Luiz, aprendi minha vida inteira que o objeto indireto, a preposição, tem que aparecer explícita ali. Não, meu filho, te enganaram. Por quê? Quando eu tenho um pronome oblíquo átomo, que é o caso desse vos aqui, eu não posso usar uma preposição junto com ele. Ele é brigado aí com a preposição. Então o verbo revelar vai exigir a preposição, porém o pronome oblíquo átomo não aceita essa preposição. Por isso, galera, a preposição não aparece. Como que eu vou saber então, Luiz, que isso aí vai ser um objeto indireto se a preposição não aparece escrita na frase? Meu filho, de jeitinho aqui que eu fiz, ó. Quando você faz a pergunta para o verbo revelar, a preposição ela aparece. Apesar de ela não aparecer na frase, ela vai aparecer aqui. E ela aparecendo aqui, você pode fechar o olho e marcar com certeza que seria um objeto indireto. Então, gabarito nosso, letra B de Buda. Questão 5, questão básica aqui de interpretação de texto, né? Então, eu não coloquei o texto dessa questão toda aqui, galera, porque ficaria muito grande para colocar aqui no slide. Então, especificamente para essa questão aqui, especialmente para essa questão, baixe o arquivo aí da descrição do vídeo e acompanhe o texto aí. Dê uma leitura no texto antes da questão, porque eu só vou explicar. Para você entender melhor, é interessante que você leia toda a questão aí, beleza? Então, você tem assim, ó, ao tratar da rua, nota-se que o autor privilegia uma abordagem essencialmente. Então, já vou jogar um bizil para vocês aqui, bizil de interpretação de texto. Quando eu tenho aqui uma visão, uma abordagem técnica e uma visão objetiva, essas duas abordagens elas são praticamente iguais. Então, toda vez que eu tenho uma abordagem técnica, essa abordagem técnica ela tende a ser, geralmente, a ser objetiva. Na interpretação de texto, toda vez que eu tenho duas alternativas iguais, eu posso descartar essas alternativas. Porque eu só tenho uma resposta certa, duas alternativas iguais, não tem como marcar as duas coisas. Então eu já poderia eliminar a letra B e já poderia eliminar a letra C, ficando apenas uma visão distanciada e uma visão poética da rua. Qual que é o legal? Quando o autor ele escreve essa rua e explica um pouquinho que ele ama a rua, pra você ver, começa assim naquela frase inicial, já deu pra ver, ó, eu amo a rua. Quando eu falo eu amo a rua, a primeira frase do texto é essa, você acha que tem uma visão distanciada ou uma visão mais poética? Eu amo a rua. Não tem como ter uma visão distanciada porque está se colocando no texto falando que ele próprio ama a rua. Por isso, eu tenho essa visão aqui, ó, distanciada não pode ser a resposta. A única resposta que sobra, então, é letra A. Beleza? Então, gabarito nosso dá 5, letra A. Daria para eliminar de cara B e C. Distanciada, a primeira frase do texto te elimina. Então, você coloca aqui visão mais poética da rua. Beleza? Questão número 6. Vocês têm assim. Identificando-se o radical de desgraçados, nota-se que tal vocábulo fora formado pelo processo de derivação. Então, galera, isso aqui ó, é um processo, é uma matéria que chama estrutura e formação de palavras. É uma matéria um pouquinho chata, muita gente apanha nisso aqui. E qual que é o bizil dessa matéria? Você tem que saber achar a palavra principal, a palavra primitiva. Se você errar a palavra primitiva, o que vai acontecer? Você vai errar a questão. Simples assim. Você errou a identificação da palavra primitiva, você erra toda a questão. Esse que é o perigo aí da questão do processo e formação de palavras. Qual que é o legal aqui? Ó? A palavra aqui é desgraçados. Se você errar essa palavra primitiva, qual que é? Como assim?
Desgraçado, você pode achar que vem de desgraça. Desgraça faz desgraçado. Se você fez isso, filho, você errou. Por quê? A palavra primitiva original aqui, ó, é essa palavra aqui, ó. Você tem a palavra graça. E aí a essa palavra você adicionou um des. E aqui, colocou aqui um ados. Coloquei ados porque é o sufixo certo, é ados. Aí vai tirar isso assim, ó, graça. Aí vai ficar mais ados. Então, desgraçados. Esse graça aqui, ele é chamado de radical. E a esse radical eu coloquei dois afixos, que quando esse afixo vem antes, a gente chama de prefixo. E aqui a gente chama de sufixo. Então, toda vez que eu tenho um prefixo e um sufixo atrelado ao radical, eu tenho duas possibilidades do processo de formação. Eu tenho aqui uma derivação que a gente chama de prefixal e sufixal, ou então uma derivação parasintética. Beleza? Como que você vai diferenciar qual das duas é, já que existe essa possibilidade de ser as duas? Funciona assim, ó. A prefixal e sufixal, você pode retirar o prefixo e o sufixo e a palavra continua existindo. A parasintética, se não deu para retirar qualquer um dos dois, já fica sendo ela. Como assim? Quando você fala assim, ó, tira aqui o prefixo. Se eu tirar aqui o prefixo, fica com o quê? Graçados. Existe graçados? Não. Se eu tirar o sufixo, fica desgraça. Desgraça existe, mas existe graçados? Não. Então, galera, nesse processo aqui, como não é possível retirar o prefixo e retirar o sufixo, porque a palavra deixa de existir quando eu retiro lá o sufixo, esse é um processo de derivação que a gente chama de derivação parasintética, beleza? Então, por isso, ó, esse processo aqui é uma derivação parasintética e o gabarito nosso é letra A. Como diferenciar, então? Basta retirar o prefixo e o sufixo. Se a palavra deixar de existir, derivação parasintética. O importante notar, galera, é isso aqui, ó, que se eu retirar aqui o sufixo, a palavra existe. Porém, para ser derivação prefixal e sufixal, eu posso retirar os dois. Então, como assim? Jogar um exemplo assim, ó. Se eu colocar aqui deslealdade. Olha isso daqui é a diferença. Ó. Quando eu falo assim, eu tenho um prefixo, dade, eu tenho um sufixo e aqui eu tenho um radical. Ó, pra você ver, tira o sufixo dade, fica o quê? Desleal. Desleal existe? Existe. Tira o prefixo de, fica como? Lealdade, que também existe. Tá vendo que aqui, independentemente de qual eu tirei, a palavra continua existindo? Então aqui, em deslealdade, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. Aqui eu vou ter uma derivação parasintética. Beleza? Não confundam isso aqui, cai direto mesmo em prova e a galera erra. Beleza? Então o gabarito nosso aqui, letra A de Alá. Então, passando aqui para a próxima questãozinha. Então você já deve ter reparado aí que eu estou dando uma golada aqui, mas é só para dar uma lubrificada na garganta para ela não ficar comprometida. Também tem aquela questão do vício do café, né, que não passa nunca. Questão 7. No terceiro parágrafo, ao comparar o nascimento da rua com o do homem, o autor, em linhas gerais, quer dar destaque. Então você tem o terceiro parágrafo aí, galera, que é esse daqui, ó. Coloquei aqui, vocês estão vendo que já ficou bem pequenininho, então acompanhe aí pelo PDF. Tem assim, não vou ler tudo, ler só até a parte que a gente precisa para resolver a questão. A rua nasce, como homem, do soluço, do espasmo. São coisas o quê? Coisas assim, é meio negativo, né? Meio estressante esse nascimento. Ao suor humano na argamassa do seu caçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres e háveis de ter visto pedreiros e canteiros ao erguer as pedras para as frontarias cantarem cobertos de suor uma malopeia tão distante que pelo ar parece um arquejante soluço. Então, galera, só lendo esse início do terceiro parágrafo, vocês conseguem já ter o acesso à resposta. Por quê? Quando eu falo assim, a rua nasce como homem do soluço, do espasmo, isso aí são coisas assim bem sofridas. Você tem uma questão de sofrimento, tem uma questão de dificuldade. Por isso, ó, quando a gente volta analisando as questões aqui, você tem assim, ó, essa comparação entre o homem e a rua. Você tem a grande
quer dar destaque à grande quantidade de homens e ruas que surgem nos grandes centros urbanos. Não, não falou nada disso. A superioridade dos homens em relação às ruas, por aqueles... Não, nada a ver, não tem fala de superioridade em momento nenhum. Ao modo prático pelo qual ambos são projetados antes de serem realizados. Antes são projetados, os homens são projetados antes, a gente já sabe certinho o que a gente vai fazer com nossos filhos. As ruas são projetadas, não sei aí nas cidades suas, mas aqui na cidade nossa de Montes Claros, aqui em Minas, cidade não é projetada não, só. Você colocou aqui azul e foi feita de qualquer jeito. Então não tem como fazer essa comparação aqui não. Letra D, ao trabalho físico, muscular, ao esforço que se percebe na concepção de ambos. Justamente essa resposta ao gabarito nosso, galera. Então aqui, ó, questão 7, a gente tem letra D de Deus. E ó que legal, ó, você tem assim, a rua nasce com o homem do soluço, do espasmo, do suor, da argamassa e do calçamento. Então isso aqui, ó, é trabalhoso fazer uma rua, não é tão simples assim não. Por isso o gabarito nosso, letra D de Deus. Beleza? Questão 8. Questão 8 aqui, ó, vai falar sobre o trecho abaixo. Tão modesta, tão lavada, tão risonha, que parece papaguear com o céu e com os anjos. Fala assim. O vocábulo tão é repetido no trecho cumprindo papel enfático e deve ser classificado morfologicamente como. Então ele quer assim, ó, tão modesta, tão lavada e tão risonha. Ele fala que tem papel enfático. O que é papel enfático? Papel enfático é aquele que dá ênfase. Galera, toda repetição de um texto, toda vez que eu repito alguma coisa, alguma palavra, isso dá ênfase. Então toda repetição gera ênfase. Pleonasmo gera ênfase, que tem subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, goteira no teto, homem burro, mulher inteligente, essas duas últimas, obviamente brincadeira. Mas assim, palavras assim que você já sabe o que vai falar, goteira no teto. Não tem como ter goteira se não for no teto. Mas elo de ligação, não diga que o elo é de ligação, né? Então, se toda vez que eu faço isso, que eu repito informações, eu tenho papel de ênfase. Então, eu estou repetindo, ó, tão, tão e tão. Como tem essa repetição, eu tenho aí um papel enfático. E ele pergunta qual que é a classificação aí, galera, morfologicamente aqui, esse que, ele vai ser o quê? O que vocês têm que saber, galera? Ó, interessante essa daqui, ó. Tão modesta, colocar aqui no quadro, ó. Tão modesta, tão blá blá blá, tão blá blá blá, que parece papaguear. Aí você tem que ir, parece papaguear. Galera, isso aqui, ó, é uma matéria de conjunção. Conjunção não tem saída a não ser vocês decorarem a conjunção, todas as conjunções. Mas Luiz, eu tenho que decorar todas mesmo? Tem, meu filho. Por quê? Se você não decorar, se você tentar pegar o sentido da frase, pelo sentido lá, você lê sem decorar, provavelmente você vai errar. Porque o corretor já sabe exatamente, o elaborador da prova já sabe exatamente as pegadinhas que ele pode fazer e aí a galera roda, mas roda feio, mas feio que vocês não têm ideia, feio demais isso. Então, o que é legal daqui, ó? Quando eu tenho esse que e junto desse que eu tenho tão, então na verdade eu tenho assim, ó, é tão que tal coisa acontece. Isso aqui é chamada, galera, de conjunção concessiva. Desculpa, concessiva não, consecutiva. Beleza? Isso aqui na verdade vai ser uma locução consecutiva, né? Porque eu tenho duas palavras. Nesse sentido, galera, uma conjunção consecutiva, ela dá a ideia de quê? Ela dá a ideia de consequência, que vai ser a resposta da nossa próxima questão. Então, toda vez que eu tenho um tão que, é tão isso que isso acontece. Dá a ideia de concessão, beleza? Aí pergunta assim, ó. Ele é classificado morfologicamente como? Você tem adjetivo, pronome indefinido, advérbio e preposição. Não apareceu aqui, ó, a resposta conjunção. Luiz, fudeu, o que eu faço agora? Aqui tem que usar a cabeça, meu filho. Por quê? Apesar disso aí ser uma locução conjuntiva, eu tenho aqui, ó, morfologicamente, toda vez que eu tenho uma conjunção consecutiva, toda vez que eu tenho isso, essa conjunção, ela introduz um trem que eu chamo de oração subordinada adverbial consecutiva. Por que eu estou misturando oração subordinada nesse trem, que é um trem que gira a minha cabeça e eu não entendo nada? Por causa disso aqui, ó. Se a conjunção consecutiva ela faz função adverbial, provavelmente a resposta vai ser o quê? Função de advérbio. Foi assim que o IBFC classificou. Então, foi uma questão bem elaborada, uma questão assim mais difícil um pouquinho,
E para resolver, você teria que saber que esse tão aqui, ó, ele dá a ideia de advérbio. Por que ele dá a ideia de advérbios? Dá para ter duas explicações possíveis. Porque uma conjunção, ela tem função adverbial, uma locução conjuntiva, e esse tão aqui, ó, ele também se relaciona com a palavra modesta, que eu acho a explicação mais fácil. Então, esse tão relaciona com a palavra modesta, e aí você tem esse seguinte esquema aqui, ó. Para realizar a função morfológica, eu gosto de usar aquele ditado: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. O advérbio, galera, é uma palavra invariável e essa palavra o advérbio só se relaciona com o verbo, com um adjetivo e com um advérbio. E ó que legal, essa palavra tão aqui, ó, ela está relacionada à palavra modesta. Tão modesta, tão lavada, tão risonha. Modesta, lavada e risonha são características. Então isso aqui está relacionado a um adjetivo. Toda palavra que se relaciona a um adjetivo é classificada como o quê? Como advérbio. Pode fechar o olho e fazer. Resposta nossa, então, letra C. Para pensar nisso aqui, então, duas possíveis justificativas. Essa daqui é a mais fácil, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, mas também uma conjunção, ela faz função adverbial, beleza? Mas aí, sabendo só diga-me com quem andas que eu te direi quem és, vocês conseguem resolver isso aí facilmente. Então, resposta, letra C, C de Cristo. Na 9 aqui, mesma coisa, ó. A conjunção destacada na passagem relaciona as ideias e possui valor semântico de quê? Já falei sobre isso, ó. O tão que dá sempre, 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 sem exceção nenhuma, ideia de consequência. Então o gabarito nosso da 9 aqui é letra B, B de Buda, beleza? B de Buda, galera. Não falei com N não, ó. B de Buda, beleza? A 10. A 10, galera, é uma questão que sempre tem no IBFC. Sempre tem uma questãozinha bem próxima disso aqui. A gente trabalhou isso aqui lá no Revisaço. Funciona assim, ó. Ele fala que as palavras celebridades e revoltas, está sublinhado aqui, e pergunta qual que é a relação semântica, ou seja, qual que é a relação de sentido entre essas palavras. E aqui, galera, é relativamente fácil, ó. Basta saber o que quer dizer essas alternativas aqui, o que essas alternativas significam. Então a gente tem aqui, ó, na alternativa A, a gente tem sinônimos. O que são sinônimos? São palavras com sentido próximo. Então, vou colocar aqui sentido próximo. Então, quando você tem aquela música de Chitãozinho e Chororó, que sinônimo de amor é amar. Sim, eu sei que eu sou professor e que eu canto igual uma merda, mas é só para dar uma aquecida aqui na aula. Então, sinônimo de amor é amar. O que você vai ter aí? Amor é praticamente igual a amar, então vai ter os sinônimos, são palavras próximas. Quando você tem aqui antônimo, é o contrário de sinônimo, que é uma música de Jorge Mateus, Antônimos, que enquanto essa aqui é sentido próximo, aqui vai ser sentido contrário. Ou seja, sentidos diferentes. Não exatamente o contrário, oposto completamente, mas sentidos diferentes, sentidos distantes um pouquinho. Quando eu falo homônimo e parônimo, são duas classificações que se confundem também. Homônimo são palavras, aqui tem relação ao sentido, aqui tem relação com a escrita, beleza? Homônimo aqui são escritas e pronúncia, i barra ou, né? Vamos colocar certinho um conceito, i barra ou pronúncia próximos, beleza? Aí você tem aqui as palavras parônimas. É quando a gente tem aqui, galera, vou colocar aqui, diferente, senão vai confundir. Escrita diferente. Escrita diferente aqui. Vou explicar melhor para vocês. Parônimas é quando você tem uma escrita diferente, mas parecida. Então vai ser bem próximo essa escrita. O homônimo vai ser aqui uma palavras iguais, digamos assim. Escritas ou sons iguais. Então quando eu falo que eu tenho um homônimo, esse homônimo eu tenho ou uma escrita igual ou então uma
uma fala igual, eu falo do mesmo jeito, quando eu falo aquele sessão, sessão com C cedilha e sessão com 2 S's, tudo isso aí são questões de homônimos, palavras faladas do mesmo jeito, porém escritas diferentes. O parônimo já é diferente, parônimos são palavras com escrita completamente diferente, porém elas são parecidas. Como assim? Eu tenho lá cavaleiro e cavalheiro. Então, são palavras completamente diferentes umas das outras, mas a escrita delas é próxima. Eu tenho retificar e ratificar. Isso é sentido de parônimo. Beleza? Então, o homônimo eu tenho seção, os 3 seções, eu tenho manga. Manga e a manga de camisa, a manga e do pé de manga são homônimos. Beleza? Então, nesse sentido aqui, você tem a rua faz as celebridades e as revoltas. A gente aqui, galera, a gente vai ter um sentido de antônimos. Por que sentido de antônimos? Não tem como ser parônimo porque a escrita não tem nada a ver, completamente distante, muito distante mesmo. Homônimo não tem. Por quê? O som é muito distante, não tem nada igual aí. Tem como ser sinônimo? Celebridade é a mesma coisa de revolta? Tem algum sentido próximo? Não, completamente diferente. Por eliminação, você já consegue achar que elas são antônimas, celebridades e revoltas. Mas, professor, elas não são contrárias completamente, não são opostas entre si. Galera, não precisa ser opostas. Sentido é exatamente oposto, tipo assim, ódio e amor. Não é isso que é ser antônimo. Isso aí é ser um paradoxo, é ser uma antítese. A relação de antônimos são palavras que, no contexto, têm funções contrárias, ou seja, funções diferentes. As celebridades aqui é o contrário da palavra revolta nesse contexto do texto. Em outros contextos, não. Por isso, a resposta nossa, letra A. Beleza? Gabarito aí. 9 não, 10, né? Desculpa. E você tem aqui, ó, no último parágrafo do texto, o autor ele vai empregar uma estratégia discursiva para a apresentação de uma ideia. Tal estratégia pode ser entendida como essa questão de interpretação foi uma das questões que os alunos acharam mais difícil, beleza? E aí, para ela, a gente vai precisar ler o texto. Funciona assim, ó. A rua faz as celebridades, acompanha aí no PDF nosso, baixa o PDF e acompanha aí. A rua faz as celebridades e as revoltas. A rua criou um tipo universal, tipo que vive em cada aspecto urbano, em cada detalhe, em cada praça, tipo diabólico que tem dos gnomos e dos silfos das florestas, tipo proteiforme, feito de risos e de lágrimas, de patifarias e de crimes irresponsáveis, de abandono e de inédita filosofia, tipo esquisito e ambíguo com saltos de felino e risos de navalha. O prodígio de uma criança mais sabida e cética que os velhos de 70 invernos, mas cuja ingenuidade é perpétua, voz que dá o apelido fatal aos potentados e nunca teve preocupações, criatura que pede como se fosse natural pedir, aclama sem interesse e pode rir, francamente, depois de ter conhecido todos os males da cidade. Poeira de ouro, que se faz lama e torna a ser poeira. A rua criou o garoto. Então, galera, o que você tem aqui nessa frase? Ele fala assim, ó, a rua fez as celebridades e as revoltas. E a rua, o que ela fez? Ó, criou um tipo universal. Então, a rua criou algo. E vai caracterizando esse algo. Ó. Esse tipo, que tipo que é esse? Ele vive em cada aspecto urbano, cada detalhe, ele vive na praça. Ele é um tipo, ou seja, ele é uma pessoa diabólica, que tem dos gnomos, dos silfos da floresta, tipo proteiforme, feito de risos e lágrimas. O que ele está fazendo? Ele está caracterizando, ele está descrevendo como é que é o tipo dessa pessoa que a rua criou. E só lá no final, ó, dá para você saber, ó, a rua criou um tipo universal e ele caracteriza, ele explicita, determina esse tipo universal que está aqui no início, só aqui no final. Então, somente no fim do parágrafo, você tem a ideia de que a rua criou o garoto, beleza? Então, a rua criou o garoto, que é esse tipo universal, e essa aqui no meio é a descrição. Voltando para a questão, ó, a gente tem assim. Então, tal estratégia pode ser entendida como resposta, gabarito nosso, ó, daqui da 11, da letra D. Por que letra D? Você tem a suspensão de ideia que seria explicitada ao final, antecipada por meio de expressões que a caracterizam. Então você tem lá a ideia final, ao invés de eu colocar a ideia final lá no início do texto, eu jogo ela lá no fim e aí eu dou uma questão assim, de suspense ao leitor. Então você tem uma suspensão de ideias que seria explicitada ao final, antecipada por meio de expressões que a caracterizam. Tira a ideia lá do início, coloco no fim, dou aquela ideia de suspense para o leitor não saber de quem que eu estou falando e vou descrevendo, jogando as características aí no meio do texto. Gabarito, letra D de Deus. Aí questão 12. Questão 12 é legal.
Estão doces extensão. Analisando a questão de forma mais ampla, ao afirmar na última oração do texto que a rua criou o garoto, o autor assume um posicionamento irônico e crítico. Galera, funciona assim, ó. Lembra lá da questão anterior que a gente fez, que a rua ela foi criada com certo esforço, que demanda esforço e que foi uma coisa assim, digamos, mais ou menos mais triste? E aí ela compara essa rua com pessoa e no final o garoto, que a rua criou o garoto, beleza? Então o garoto ele é criado assim como a rua, com muito esforço, etc, etc. Ou seja, como a rua é considerada negativa, ela fala que o garoto que é criado por essa rua também fica sendo negativo. Essa é a comparação que o texto faz, que a rua, que ela é negativa, ela cria um garoto que também é negativo. Então é um meio bastante irônico de dizer o quê? Que é justamente a ironia do texto. Ó. E a resposta é o quê? Letra B, B de Buda. Por que é irônico? Porque fala assim, ó, ele atribui a responsabilidade de os garotos serem maus à rua. Ou seja, como a rua é negativa, os garotos que foram criados por essa rua também é negativa. Porém, não tem como uma rua criar pessoas, porque a rua ela é um objeto inanimado. O autor quis colocar lá a rua como sendo assim, a sociedade. Então, a resposta nossa, a responsabilidade pelo surgimento desses garotos que são negativos é da responsabilidade da sociedade e não da rua. Então, o autor ele ironizou, culpou a rua, que é um ser inanimado, ao fato de desses jovens aí serem negativos, porque a rua também é negativa, mas a culpa realmente é de quem? A culpa é da sociedade, que deixa esses meninos na rua. Eu tenho uma visão bem ironizada e muito crítica aqui da sociedade, beleza? Prova da PM, assim, em geral a polícia militar gosta bastante desses assuntos aí, de formação e desenvolvimento de jovem, por que ele pratica um crime, por que ele fica negativo ao longo do processo de criação, beleza? A prova SUS não teve redação, nível soldado, mas aí as outras PMs, por exemplo, a PM aqui de Minas Gerais, que está com o edital aberto, salário aí de até R$4.000, também aboliu a redação, antigamente tinha redação disso, mas as outras PMs dos outros estados geralmente têm a questão da redação, beleza? E a visão que você tem que ter é justamente a visão aí que está nesse texto aqui. Gabarito nosso então, letra B de Buda, beleza? O autor então quis criticar a sociedade. E aí você tem o texto 2, que é um texto aí de Vinícius de Moraes, que chama A Rua da Amargura. Então aqui, galera, nesse texto você tem assim, vou ler porque ele é um texto relativamente pequeno. A minha rua é longa e silenciosa como o caminho que foge, e tem casas baixas que ficam me espiando de noite, quando minha angústia passa olhando alto. A minha rua tem avenidas escuras e feias, de onde saem papéis velhos correndo com medo do vento, e gemidos de pessoas que estão eternamente à morte. A minha rua tem gatos que não fogem e cães que não ladram. Tem árvores grandes que tremem na noite silente. Aqui silente está escrito errado. Fugindo às grandes sombras dos pés aterrados, a minha rua é soturna. Na capela da igreja há sempre uma voz que murmura louvemos, sozinha e prostrada diante da imagem, sem medo das costas que a vaga penumbra apunha. Beleza? É um texto de Vinícius de Moraes. O título do texto que é interessante de vocês perceberem que chama A Rua da Amargura. Beleza? É uma linguagem completamente metafórica, então assim, tem várias figuras de linguagem aí nesse texto, e essa Rua da Amargura, ela é completamente diferente da rua anterior. Por quê? É uma rua mais subjetiva, é a rua dele, ou seja, a Rua da Amargura. A Rua da Amargura dele é como se ele fosse a rua própria dele, dentro do corpo dele. Então, ele é uma pessoa amarga e dentro dele tem essa Rua da Amargura. Beleza? Então, é uma visão bem subjetiva aí do autor. Então, há uma diferença essencial no modo como os dois textos caracterizam a rua, texto 1 e texto 2. Assim, os textos fazem, respectivamente, representação desse espaço, que é, galera, é igual eu falei, ó, no texto 1 a gente tem uma rua de maneira mais, igual a questão 1 falava, maneira mais generalizada, era uma rua qualquer. Nesse texto 2 eu não tenho uma rua qualquer, eu tenho uma rua específica, é uma rua que está dentro aí do autor, do eu lírico do texto. Então por isso a resposta nossa aqui ó, é uma resposta generalizante, porque a rua do primeiro texto ela é genérica, e a resposta do segundo texto é bem específica, ou seja, dentro dele.
Por que eu não posso marcar a letra A objetiva e subjetiva? Porque, apesar de o texto 2 ter uma caracterização da rua subjetiva, isso ele realmente tem, o texto 1 não é objetivo. A gente já tinha visto aí na questão anterior. Então, a questão anterior te eliminava aqui a questão objetiva. O subjetivo está certo, o objetivo está errado. Então, a melhor resposta que a gente tem para fazer esse tipo de questão é letra C, generalizante e específica, gabarito C de Cristo. Questão 14, você tem assim: a locução adjetiva da amargura presente no título caracteriza a rua, mas percebe-se que se trata da caracterização do ânimo do enunciador. Então, Rua da Amargura está falando basicamente do ânimo dele, ou seja, do sentimento que ele tem. Ele tem um sentimento mais amargo. Essa afirmação pode ser comprovada melhor pelo seguinte verso do poema. Ele afirma que é isso que acontece e pergunta qual dessa parte do poema pode classificar melhor, afirmar que isso realmente é verdadeiro. E aqui você tem assim, galera, ó, quando a minha angústia passa olhando alto. Então, ó, pra você ver, ó, o texto, você está falando aqui, ó, a minha rua é longa e silenciosa como um caminho que foge, e tem casas baixas que ficam me espiando de noite, quando a minha angústia passa olhando alto. Então, quando a angústia dele passa pela rua, a rua dele fica silenciosa como um caminho que foge. Tem casas que ficam me espiando de noite. Então ele vai andando por essa rua da amargura que é dentro dele mesmo. E aí quando essa angústia dele passa olhando alto, isso aí acontece. Essa passagem então, ó, quando a minha angústia, ó, pra você ver, a minha angústia, que é o do eu lírico, passa olhando alto. A angústia pertence a quem? Pertence ao eu lírico, que é justamente, ó, o que a questão está falando. Presente no título caracteriza a rua, mas percebe-se que se trata da caracterização do ânimo do enunciador. Então a rua da amargura, essa amargura na verdade é quem? Como que o narrador está se sentindo. E a passagem, quando a minha angústia passa olhando ao alto, caracteriza esse ânimo do enunciador. Então a resposta nossa, letra B. Nenhuma outra faz referência à questão do ânimo dele. A 15 é legal, ó. Vocês têm assim, 15 é uma questão de morfologia, beleza? Já viu, igual eu expliquei aquela outra, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, que é a questão do advérbio. Nessa daqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que, porém, um pouquinho diferente. Então, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Por que é o melhor jeito da morfologia? Você vai ter aqui no centro, ó, a questão do substantivo. Beleza? A esse substantivo se liga o artigo, adjetivo, numeral e pronome. Então, galera, o substantivo ele funciona igual um ímã. O ímã não atrai metais? Atrai. Só que ele atrai todo tipo de metal que você encosta lá? Não, tem os metais que o ímã não atrai. Então, o substantivo, ele ao invés de atrair ímãs, metais, o que ele vai atrair? Ele vai atrair classes de palavras. Só que ele não atrai todas as classes de palavras, ele atrai só 4 classes de palavras, que são quem? São artigo, adjetivo, numeral e pronome. A gente aqui na língua portuguesa chama todas essas 4 classes aqui de determinantes. Beleza? Na concordância, eu ainda falo que esses determinantes concordam em número e gênero com o substantivo a que ele se refere. Ou seja, se o substantivo estiver no plural e no masculino, todos esses determinantes têm que também estar no plural e no masculino. É a regra geral de concordância nominal. Beleza? Por que eu estou falando isso? Quando eu falo assim, ó, quando a minha angústia passa olhando alto. Então você tem assim, ó, passa olhando o alto. Então o que você vai ter aqui? Ó? É muito fácil de eu identificar o substantivo. E mais fácil ainda, mais fácil eu identificar o artigo. Esse o, a, os e as aqui, ó, eles são muito fáceis de identificar como sendo artigo, beleza? É um artigo definido. Então, se você consegue identificar que esse o é um artigo, é só você olhar, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Esse o, galera, como ele é artigo, o artigo só se relaciona com quem? Com o substantivo. Então, como é o alto, e esse o está relacionado à palavra alto, esse alto aqui, ó, só pode ser um substantivo. Beleza? O que a questão perguntou? Assinale que a palavra destacada não é um exemplo de adjetivo, e justamente a letra A.
Pode gerar confusão porque a gente acha que Luiz é alto. Se eu falar assim, ó como é que fica diferente. Luiz é alto, o que eu não sou a estatura mediana. Você fala assim, ó, Luiz é alto. Esse alto aqui, galera, ele se relaciona com quem? Ele se relaciona com a palavra Luiz. Então, quem é que é alto? É Luiz. E Luiz aqui vai ser um substantivo. Então, essa palavra classifica essa, beleza? O que se relaciona com substantivo? Alguma dessas quatro. Aí é só você ir por eliminação. Esse alto pode ser artigo ou a ou as? Não. Pode ser numeral? 1, 2, 3, 4? Não. Pode ser adjetivo, qualidade, característica ou estado de substantivo? Sim. Então aqui, ó, esse alto funciona como adjetivo, porém nesse caso aqui, que é o da questão, o alto está funcionando como substantivo. Ele está então determinado, está ocorrendo um processo de substantivação. Como que vocês identificam isso? Diga-me com quem andas que eu te direi quem é. O substantivo não se relaciona com ninguém e se tem uma palavra que se relaciona com outra, vai ser um determinante. Então, essa letra A provavelmente é a resposta nossa. Letra B, de onde saem os papéis velhos? Tá vendo esse velho aqui, ó? Essa palavra velho, ela se relaciona à palavra papéis. Papéis é substantivo, né? Então, papéis velhos. Então, esse velho caracteriza o substantivo, por isso é um daqueles determinantes lá. Vai ser um adjetivo, qualidade, característica ou estado do papel. Fugindo às grandes sombras. Grandes relaciona com sombras. Sombra é substantivo. Então, grandes aqui é qualidade, característica ou estado das sombras. Sem medo das contas que a vaga penumbra apunhala. Essa aqui dá para confundir um pouquinho, só que essa palavra vaga, eu estou falando a vaga penumbra apunhala. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Esse vaga, ele caracteriza essa penumbra. É qualquer penumbra? Não, é a penumbra que é vaga. Então, a característica do substantivo penumbra. Como é uma característica da penumbra, isso aqui é adjetivo. Adjetivo, adjetivo, adjetivo. Isso aqui é um substantivo. Resposta letra A. Então, gabarito da 15, letra A. A 16, vocês vão ter assim, ó. Questão de crase, bastante trabalhada aqui pela gente aqui do LJ. Eu trabalhei isso aqui lá no revisãozaço da prova da PM. Então, se você assistiu o revisãozaço, com certeza você deve ter acertado essa questão aqui. Então, galera, fala assim, ó, tem essa crase aí, ele fala: essa presença justifica-se em função do vocábulo feminino que compõe uma locução. E pergunta se essa locução é prepositiva, adjetiva, adverbial e conjuntiva. O que eu falei? Galera, regra de crase, você tem duas regras básicas para a ocorrência de crase. Você tem a regra geral, que aí é a regra que você tem que pensar, e você tem a regra que é tradição, que alguns gramáticos assim, a gramática ela é baseada nos cânones literários, ou seja, em como que os grandes autores, igual Luís de Camões, escrevia, etc. Então, essas regras de tradição são regras que você tem que decorar. Que é, por exemplo, alguém falou que era assim, que tinha crase, e aí vocês têm que simplesmente aceitar, beleza? Não é igual a regra geral que tem realmente um motivo, assim, termo regente de preposição, termo regido a aceitar artigo feminino, não tem essa justificativa. É simplesmente pelo fato que alguém escreveu assim, essa pessoa que escrevia assim era uma pessoa importante, e aí, para não falar que essa pessoa importante está errada, cria uma regra nova. Ah, mas isso é errado. Eu concordo, não deveria ser assim. Mas o mundo é assim, gente. O mundo funciona assim. É, por exemplo, Machado de Assis, você tem lá a regência do verbo lembrar, que o verbo lembrar pode ser VTI, e quando ele é VTI, ele é seguido de preposição mais pronome. Quando ele é VTD, ele não tem nenhum dos dois. Porém, Machado de Assis não escrevia assim. Aí a gramática, ela não fala que Machado de Assis está errado. O que ela faz? Ela cria uma nova regra que chama construção machadiana. Que se a gente, mero mortal, escrever, está errado. Mas se Machado de Assis, que é presidente da Academia Brasileira de Letras, escrever, tá sussa. Aí pode ir de boa, porque o cara é presidente. Nós, meros mortais, não podemos escrever assim. Então, o mundo funciona assim. E o que eu expliquei, galera? Quando vocês estão fazendo lá a questão da crase e olhem lá a regra de tradição, a gente tem assim, ó, as seguintes regras de tradição. Tem aqui a questão de horas, de expressões, adverbiais, femininas. E além disso, tem aquelas expressões a moda de e a maneira de. Aí qual que é o legal daqui, galera? Ó?
A questão te fala assim, ó, eternamente a morte. Fala que a presença justifica-se em função do vocábulo feminino que compõe uma locução. Isso aqui é uma regra de tradição. Essa regra aqui, ó, expressões adverbiais femininas. O que você teria que saber? Lê o nome, ó, expressão adverbial feminina. Significa que isso aqui vai ser uma locução adverbial. Só isso que você precisava saber. Então é uma regra de tradução, ó. Em gemidos de pessoas que estão eternamente à morte. Você não tem um termo regente que exige preposição, você vai ter apenas assim, estão. Estão como? Como é o modo como eles estão? Eles estão à morte. Então, a morte aqui, galera, é o modo como as pessoas estão. Se é o modo como estão, isso aí é uma circunstância, isso aí é um advérbio. Por isso, a morte aqui é uma locução adverbial, gabarito, letra C, C de caveira. Mas se você tivesse estudado com a gente aqui, ó, e lá tivesse colocado expressões adverbiais femininas ou então expressões circunstanciais femininas, tudo que indica circunstância é advérbio, você marcaria isso aqui facilmente, beleza? Então, o gabarito aqui da 16 é questão letra C, C de Cristo, adverbial. Questão 17, quase acabando aí, hein, galera? Você tem assim, ó, de onde saem os papéis velhos correndo com medo, etc, etc. Só encher um cafezinho aqui para dar uma lubrificada na garganta. Aí eu já peço uma desculpa adiantada para vocês aí, né? Mas o vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo, aí tem que molhar a garganta do pai, né? Deixar a gente acordar também. Então você tem assim, ó, esse correndo, galera, é bem fácil de identificar, por quê? Todo verbo que termina em NDO, todo verbo que termina sim, esse verbo ele está na forma nominal do verbo que chama gerúndio. E o gerúndio, galera, qual que é o sentido dele? O sentido do gerúndio é dar uma ação que a gente chama de, só trocar o pincel preto aqui, é uma ação que chama de, esse aqui tá bem melhor, de ação contínua. Então, toda vez que eu tenho um gerúndio, eu tenho uma ação contínua aí na frase. É por isso que quando você liga para aqueles atendentes de telemarketing, o povo fala assim, eu vou estar transferindo a sua ligação. Por que ele fala vou estar transferindo a sua ligação? Porque ele está usando o gerúndio, olha o NDO aí. Quando ele fala vou estar transferindo, aí ele demora 77 horas para transferir sua ligação, você vai lá e reclama, porra, você não falou que ia transferir? Ele fala, não, eu não falei que eu ia transferir, eu falei que eu ia estar transferindo. Ele usa o gerúndio porque isso dá a ideia de continuidade. Vou estar transferindo, significa que eu vou fazer isso agora não, vai dar a ideia de continuidade, vou estar transferindo, ou seja, esse processo é contínuo, vai demorar 77 horas para você ser atendido. Ele usa o gerúndio justamente para você não poder processar ele depois, beleza? Então, isso aí que é o gerúndio, da ideia de continuidade. E vocês acham que o atendimento de telemarketing os caras são bestas? Besta é o Cesso, bestas somos nós. O cara usa os verbos lá certinho. E aí você tem assim, ó, esse correndo aqui, ele é gerúndio, ele indica o quê? Uma ação em processo, uma passada concluída, hipotética, pontual no presente. Aí você não tem contínuo aí, ó, mas o gerúndio ele indica uma ação pontual? Não. Indica uma hipotética? Não. Isso aí é o subjuntivo que fala. Passada concluída? Não. Está em continuidade, ele está em processo. Resposta da 17 aí, letra A. A de Alá. Que bem fácil, só sabendo o conceito de gerúndio e marcando. 18. Você tem assim, ó. No 10º verso, o vocábulo destacado em A Minha Rua é soturna. Isso aqui, galera, ó, questão típica do IBFC. Não só do IBFC. Muitas e muitas bancas cobram esse conteúdo aqui. É muito comum em toda prova de português, principalmente as com muitas questões, você ter uma alternativa lá, uma questão lá que fala assim, a palavra tal possui qual sentido? Aí você fala o sentido da palavra, usar sinônimos para mostrar o sentido certo. Sempre cai, sempre, sempre, sempre. Aqui no nosso Revisar também trabalhamos essa questão. Você tem assim, a minha rua é soturna. Fala que soturna, qual que é o sinônimo de soturno? Ora, aí não tem como correr não, galera. Muita gente consegue pegar pelo sentido assim, pelo sentido texto, pelo contexto aí no caso, porém o ideal é que você tenha cada vez mais conhecimento linguístico. Então, leiam sempre aí notícias de jornal, textos, reportagens é muito interessante, revistas, isso é muito bom para aumentar o vocabulário, e toda vez que aparecer uma palavra que você não conhece,
pesquise essa palavra, porque é assim que vocês aumentam a capacidade lexical suas e conseguem resolver esse tipo de questão sem problemas. Quando eu quero dizer a minha rua é soturna, não quer dizer que a rua é pobre, religiosa, desconhecida. Quer dizer que ela é melancólica. Soturna significa triste, beleza? Então, é um poema lá que é o poema da amargura. E o poema da amargura, quando eu falo lá que é soturna, eu estou querendo dizer que é melancólica. É a única opção aqui que eu tenho um sentido mais assim, mais negro, mais dark side aí, beleza? O contexto, então, dá para você te ajuda a identificar assim, porque eu não estou com um contexto pobre, não estou num contexto religioso nesse poema de Vinícius de Moraes e não estou numa rua desconhecida, estou numa rua triste, numa rua melancólica, beleza? Gabarito, então, letra D de Deus. Questão 19, estamos quase chegando ao fim. Ao reescrever o verso, a minha rua tem avenidas escuras e feias, haveria incorreção gramatical apenas na seguinte alternativa. Galera, trabalhamos bastante, muito isso aqui no Revisaço, questão de concordância. Concordância é matéria extremamente importante. O que você tem que fazer? Para fazer a concordância verbal, é diferente de concordância nominal. Concordância nominal é aquela relação de determinantes que eu expliquei nas questões passadas. Já, por outro lado, a concordância verbal é diferente. Para fazer concordância verbal, você praticamente em todas as questões tem que fazer apenas uma coisa, achar o sujeito, beleza? Então você vai procurar o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, o verbo está no plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo está também no singular, beleza? Questão muito fácil. Porém, você, L. Jortano nato aí, que vai pertencer à família L. Jortano, se já não pertence, que a partir de agora desse vídeo vai sempre nos acompanhar aqui, você, L. Jortano nato, tem que tomar cuidado com o negócio. Que negócio que é esse? Vocês têm que tomar cuidado com os casos de oração sem sujeito, com os verbos impessoais. Por quê? Toda vez que eu tenho casos de oração sem sujeito, como o verbo concorda com o sujeito, se a oração não tiver sujeito, o verbo vai ficar no singular, galera. Beleza? Então, vamos fazer a questão aqui. A minha rua possui avenidas escuras e feias. Qual que é o sujeito da frase? Que é a primeira coisa que você tem que olhar. A minha rua, singular, possui, singular, certíssimo aí. Sujeito singular, verbo no singular. Na minha rua existe avenidas escuras e feias. Você vê, na minha rua aqui, ó a pegadinha, quase começou igual, ó. A minha rua aqui é o sujeito. Porém, quando eu falo na minha rua, e eu tenho esse termo entre vírgulas aqui, ó, essa vírgula indica que esse termo está deslocado. Ou seja, existe avenidas escuras e feias na minha rua. Seria a ordem mais adequada. Na verdade, a mais adequada ainda seria avenidas escuras e feias existe. Beleza? Na minha rua. É a frase mais adequada. Então, isso aqui, não confundam, não é o sujeito. A gente tende a achar que tudo que vem primeiro é sujeito, mas essa vírgula indica que o termo está deslocado. Sempre que vocês tiverem uma vírgula aqui no início, significa que esse termo está deslocado. Beleza? Tomem bastante cuidado com isso. Então, eu estou falando assim, ó. Existe avenidas escuras e feias. O que existe? Avenidas escuras e feias. Então, avenidas aqui, galera, é o núcleo do sujeito nosso. Esse núcleo do sujeito, ele está no plural. Porém, o verbo está o quê? Ele está no singular. Ó, para você ver como é que não concordou. Para concordar, sujeito no plural, verbo no plural. Aqui está o sujeito no plural, verbo no singular. Gabarito nosso, então, letra B de Buda. Letra C. A rua contém avenidas escuras e feias. Então, minha rua aqui, singular, igual lá na primeira alternativa, letra A. E aqui, ó, misturou um pouquinho com regra de acentuação. Por que regra de acentuação? Os derivados de ter e vir, por exemplo, conter, no singular eles possuem acento agudo e no plural eles possuem acento circunflexo. Então, como eu tenho aqui um acento agudo, eu estou no singular e isso aqui também está no singular. No plural, eu coloco o chapéuzinho aí, o acento circunflexo. A letra D, na minha rua há avenidas escuras e feias. O que você tem que tomar cuidado? Aqui, ó, apareceu esse aqui, ó, esse A. Esse A, galera, é o verbo haver. Toda vez que eu tenho o verbo haver no sentido de existir, eu tenho um caso de oração sem sujeito. E o que eu falei com vocês no início aqui dessa questão? Toda vez que eu tenho caso de oração sem sujeito, o verbo fica no singular. Então, como eu tenho esse verbo aqui nos haver e esse verbo haver, ele tem um sentido de existir, ele deve ficar no singular. Por quê? Eu não tenho sujeito. Esse avenidas escuras e feias aqui, diferentemente da letra B, na letra B ele era sujeito, aqui na letra D ele vai ser objeto direto. E o verbo não concorda com o objeto direto. Então toda vez, gravem isso aí sempre, Mike. Galera, sempre, mas sempre, chega a ser feio isso. Todas as bancas mesmo,
sempre cobram em concordância verbal o verbo haver no sentido de existir e muita gente erra. Grava isso aí, ó, L. Jordano, grava isso, ó. Toda vez que eu tenho o verbo haver no sentido de existir, ele fica sempre no singular. Sempre, sempre, sempre. Então, a resposta nossa, letra B. O que você tem que tomar cuidado? Apesar do verbo haver no sentido de existir ficar sempre no singular, o verbo existir, no sentido de existir, ele tem sujeito e por isso o verbo concorda com o sujeito dele. Por isso que nesse caso aqui, ó, existir no sentido de existir, ele tem sujeito e o sujeito fica sendo avenidas. Ele está no singular, o verbo no plural está errado. Sem concordância verbal, letra B é a resposta aqui, sem sombra de dúvidas. Estão 20, falta só mais 5 aqui para nós. Vocês vão ter assim, ó. Aí essa questão 5 já se refere ao texto 3. Então a gente teve o texto 1 da rua, texto 2, que é o de Vinícius de Moraes, e aqui o texto 3. Então acompanha aí o texto 3, está lá na descrição do vídeo, pega o PDF e dá uma lida aí no texto 3. E ele fala assim, ó, o texto 3, diferentemente do texto 1 e do texto 2, que a gente já falou sobre isso, ele tem um caráter mais objetivo na apresentação de uma ideia. Assinale a alternativa que apresenta um elemento que não contribui para essa objetividade. Então, galera, apesar de ser um texto mais objetivo, não significa que é um texto 100% objetivo. A questão está te perguntando qual é a razão, o motivo de esse texto 3 ele não ser completamente objetivo. Ou seja, qual que apresenta aí, ó, traços de subjetividade. Então, o que vocês têm que saber? Ó? Quando eu indico um lugar específico, galera, quando o fato acontece, isso não perde objetividade. O que é objetividade? Objetividade é você ser impessoal, é você não se colocar no discurso, beleza? Então, quando você coloca a questão do lugar, isso não interfere na objetividade. É só pensar o seguinte, notícias de jornal e reportagem, geralmente elas são objetivas. E toda notícia e toda reportagem, ela tem uma indicação de um local exato. Então, isso não interfere na objetividade de um texto. Letra B, uso de dados estatísticos que ilustram a formação. Galera, usar dado estatístico é uma forma de ter objetividade. Os textos objetivos, as grandes reportagens sempre têm estatística, beleza? Então, estatística não é um jeito de causar subjetividade, é um jeito de causar objetividade. Quando você tem estatística, você tem um texto mais objetivo. C, avaliação pessoal do jornalista em relação ao aumento da violência. Galera, a resposta é essa. Por quê? Você tem aí, ó, a avaliação pessoal é a avaliação dele. Quando você se coloca no texto, você tem aí uma coisa mais subjetiva. Não é muito objetivo se colocar no texto. Então é a avaliação pessoal do autor do texto. Isso fere um pouquinho o princípio da objetividade. E a letra D, o emprego de um argumento de autoridade. Quando você coloca um argumento de autoridade, você está sendo bastante objetivo. Por quê? Porque a autoridade ela tem conhecimento pleno sobre o assunto. Se ela tem conhecimento pleno sobre o assunto, geralmente ela não vai apresentar a visão específica, subjetiva dela, assim, sem motivo. Ela já vai ter um motivo, já vai ter um estudo para isso e aí ela tem notoriedade para explicar o negócio. Então, argumento de autoridade, dados estatísticos e informações precisas sobre o acontecimento são formas de objetividade do texto. Porém, quando o autor ele coloca a visão pessoal dele lá, ele deixa a visão pessoal interferir no julgamento, isso aí é uma visão mais subjetiva, contrário de objetivo. Subjetivo porque o subjetivo vem do interior do personagem. Resposta, então, letra C de Cristo. Beleza? Questão 21 e 22, você tem esse trecho assim, ó. Muita coisa ainda precisa ser feita, blá, 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 blá. Galera, questão que muita gente mandou pergunta pra gente querendo criar recurso. Galera, não tem recurso nessa questão. Não tem. Por quê? Se você tivesse acompanhado nossa revisão aqui do aulão, eu explicitei isso aqui no revisaço nosso da PM Sergipe. O IBFC, beleza? A banca IBFC tem uma visão específica em relação à colocação pronominal. O IBFC, somente o IBFC pensa assim, beleza? Que visão é essa, professor? Você tem o seguinte, ó, pro IBFC, só pro IBFC, grave, tô dando um link bem grande, isso, um foco bem grande, porque é só para essa banca. Então, o IBFC, para ele, você tem assim, de colocação pronominal, a ênclise, ela é regra geral.
Ou seja, o IBFC só considera correto o uso assim de ênclise. Você deve priorizar a ênclise em qualquer alternativa. Você só pode usar as outras colocações, que é a questão da mesóclise, que é quando o pronome está no meio do verbo, e da próclise, em casos específicos. Vou colocar aqui específicos. Então, galera, o IBFC fala assim, ó. Você deve usar a ênclise, usa só ênclise. Ah, mas se tiver caso proibido de ênclise, ou seja, se o verbo estiver aí no particípio ou se o verbo estiver no futuro, que eu não posso usar ênclise, o que eu vou fazer? Aí você usa os outros. Todos os demais casos eu uso ênclise. E tem que olhar também a questão da palavra atrativa. Então, eu só posso usar próclise, galera, se houver palavra atrativa, beleza? Então, se não houver palavra atrativa, eu não posso usar próclise. E qual que é o negócio? É só o IBFC que pensa assim, meu filho. Todas as outras bancas, a maioria das bancas, vamos dizer todas, não, a maioria das bancas considera o seguinte: se não tem caso proibido e não tem palavra atrativa, a colocação é facultativa. Você pode usar os dois. Por isso que muita gente rodou nessa questão. O IBFC não. O IBFC, e isso foi bem assim falado por mim no Revisaço, para o IBFC só pode usar ênclise. Beleza? Gravem isso aí, então. Se você for fazer uma prova do IBFC, sempre cai isso aqui. Gravem aí a questão da ênclise. A ênclise é de rigor. As outras só em casos específicos. E ele fala assim, ó. O gabarito aqui, para que a população se sinta seguro. Para outras bancas, isso aqui estaria certíssimo. Para o IBFC, não. O gabarito nosso vai ser letra D. Nesse contexto, o pronome deveria estar empregado no meio do verbo. Ou desculpa, não é letra D não, que eu marquei, eu estou lendo aqui errado. Não pode, essa aqui está errada também, não posso empregar o pronome em posição mesoclítica, ou seja, não posso usar mesóclise, porque para isso o verbo tem que estar no futuro. Aí mesóclise é aquele trem assim, far-se-ia tal e tal coisa. Aqui eu não posso usar. Então, a resposta aqui é a letra C, C de Cristo. Por quê? Ilustra uma próclise, ou seja, quando o pronome está antes do verbo, que não é autorizada pela gramática normativa, por não haver fator de atração. Resposta gabarito, letra C. Certíssimo para o IBFC. Ah, mas professor, como que eu vou saber que só o IBFC tem essa visão? É só olhar as provas anteriores. Meu filho, você quer fazer concurso, você tem que fazer todas as provas da banca. Não adianta. Então, o IBFC, qualquer prova anterior que ele cobra pronome oblíquo átono, ele cobra desse jeitinho. É sempre assim que ele cobra. Então não adianta ficar emburrado, não adianta chorar, não adianta desesperar, falar, mas como que eu ia saber? Tinha que ter feito aqui o curso com a gente. Beleza? Então, no próximo concurso do IBFC, você aí, Ali Jortano, que pertence à família Ali Jortano, agora já está sabendo aqui, pro IBFC, o que vocês têm que ter em mente? Ênclise de rigor. Só pode usar próclise se houver palavra atrativa. Aqui, ó, não tem palavra atrativa, população não é atrativa. Palavra atrativa é só aí. Palavra de sentido negativo, conjunção subordinada, advérbio curto sem vírgula, pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, oração optativa, oração exclamativa e oração optativa, exclamativa e oração interrogativas. Todas essas são palavras atrativas. Como não há nada disso aí, não tem palavra atrativa, não posso usar próclise para o IBFC. Então, resposta letra C. Só seria correto isso aí para qualquer outra banca. Para o IBFC, não. Então, resposta letra C. Questão mais polêmica da prova, porém, tudo certinho, tudo sussa. Não adianta jogar recurso nessa questão que não vai ser deferido, vai ser todos indeferidos. O IBFC é sempre assim, sempre cai isso aqui e ele sempre tem essa mesma posição. Então não adianta reclamar. Beleza? 21 então, letra C. 22 agora, galera. Você tem assim, ó, questão também aqui, ó, de morfologia. É só fazer aquela relação que eu expliquei para vocês agora há pouco. Vocês têm assim, ó, o substantivo aqui, já vou fazer aqui mais rapidinho. Artigo, adjetivo, numeral e pronome. E aqui você tem um advérbio. O advérbio se relaciona ao verbo, adjetivo e ao advérbio. Então, por que eu estou fazendo assim? Porque eu já coloquei isso aqui no quadro antes. Então, eu estou fazendo bem feinho mesmo, só para a gente ganhar tempo. Eu tenho assim, ó, o vocábulo destacado em muita coisa. Galera, muito cuidado nisso aqui. Expliquei isso na revisãozaça nossa. Todo mundo acha, maioria da população que fala português hoje, que já estudou no ensino médio, acha que o vocábulo muito é sempre advérbio de intensidade, advérbio que aumenta. Então, o muito, ele pode ser esse advérbio de intensidade, mas não é sempre. O que você tem que olhar?
Quando você tem aqui, ó, você tem assim, muita coisa. Esse muito, galera, se relaciona com a palavra coisa, e coisa é substantivo. Automaticamente, esse muito só pode ser um determinante, que é um desses 4 aqui. Por quê? As únicas coisas que se relacionam com substantivo são essas 4. Então não tem como muito aqui ser advérbio. Por quê? Advérbio não se relaciona com substantivo. Por isso que eu falo, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Isso é a máxima verdadeira para a morfologia do português. Então esse muito aqui tem que ser um determinante. Você vai por eliminação. Muito aqui pode ser artigo ou a ou as? Não. Pode ser numeral, 1, 2, 3, 4 coisa? Não. Pode ser adjetivo, qualidade, característica ou estado da coisa? Não. Imagina que alguém te pergunta o que você é e você fala eu sou muito. Isso não é característica não, porra. Então, muito não é característica. Sobrou o que para nós? Sobrou aqui a questão do pronome. Então esse muito aqui é um pronome que a gente chama de pronome indefinido. Por que pronome indefinido? Porque você sabe que tem uma quantidade de coisa, mas não sabe que quantidade exata é essa. Então, pronome indefinido. Aí você tem assim, ó, todos estudaram bastante, beleza? Esse bastante aqui, galera, ele se relaciona aqui com a palavra estudaram, beleza? Estudaram bastante. O que que relaciona com estudar é verbo, né? Então, você tem assim, ó, estudaram bastante. O que vocês vão ter aqui? Como esse bastante se relaciona com essa palavra aqui, ó, e essa palavra aqui é um verbo, bastante só pode ser o quê? Advérbio. Por quê? Apenas o advérbio se relaciona com o verbo. Nenhuma outra classe de palavras faz isso. Então, bastante aqui é advérbio. É a mesma coisa de pronome indefinido? Não, não tem como ser a resposta. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Algumas pessoas chegaram atrasadas. Ó, pra você ver que legal, ó. Algumas aqui relaciona com a palavra pessoas. Pessoas é substantivo. Então, algumas é determinante. Se algumas é determinante, vai ser artigo, adjetivo, numeral, pronome. Vai por eliminação. Algumas pode ser artigo ou a ou as? Não. Pode ser numeral, 1, 2, 3, 4 pessoa? Não. Pode ser adjetivo, qualidade, característica da pessoa? O que você é? Eu sou algumas. Não pode ser isso. Então sobrou o quê? Pronome indefinido. Você sabe que tem uma quantidade de pessoa, mas você não sabe exatamente que quantidade que é. Então algumas, assim como esse muito aqui, é pronome indefinido. Resposta à nossa letra B. Gabarito. Letra C, queria muito a sua ajuda. Esse muito aqui relaciona a queria. Queria é verbo. O que que relaciona a verbo? Advérbio. Então esse aqui é advérbio. Ficaram bem agitados. Bem aqui relaciona a agitados. Agitados aqui é um adjetivo, né? A qualidade, característica ou estado. O que que relaciona com o adjetivo? Somente o advérbio relaciona com o adjetivo. Beleza? Então esse aqui, bem aqui, também é um advérbio. Então muito aqui, advérbio, bem advérbio, bastante advérbio, algumas pronome indefinido. Então, galera, por isso que eu falo sempre que para fazer morfologia, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, é o melhor jeito. Não adianta decorar as palavras, porque o muito ele pode ser classificado como advérbio, mas também pode ser classificado como pronome indefinido. Então tem que sempre tomar muito cuidado, porque uma mesma palavra pode possuir várias e várias funções morfológicas diferentes. Beleza? Então, gabarito nosso, letra B, B de Buda. Só mais 3 questõezinhas, tá acabando? 23, você tem assim, ó. A imprudência, o consumo de álcool e o excesso de velocidade tem transformado veículos em verdadeiras armas. E fala sobre concordância verbal. O que eu já falei com vocês? Concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito. O que você tem que achar aqui, ó? O verbo aqui é tem transformado, uma locução verbal, ela está no plural por quê? Lembra que eu falei dos derivados de ter e de vir lá no contém? Então, em derivados de ter e vir, no singular você tem acento agudo, no plural você tem acento circunflexo. Porém, com os verbos ter e com os verbo vir, colocar aqui no quadro, ó, verbo ter, ele no singular você vai ter aí o acento agudo e no plural você vai ter o acento circunflexo. O que é legal, ó? Esse tem aqui, ele tem acento circunflexo, o chapeuzinho. Se ele tem esse acento, significa que ele está no plural. A questão pergunta, com que palavra que ele está concordando aí? É fácil você saber isso. Então o verbo, galera, para ele estar no plural, ele tem que concordar com o sujeito no plural também. Quem é o sujeito dessa frase? O que tem transformado veículos? É a imprudência, o consumo de álcool e o excesso de velocidade. Eu tenho 3 coisas, tá vendo essa vírgula e esse E? Indica que esses termos estão coordenados entre si e é característica básica de o sujeito composto. E não é só a imprudência, é a imprudência, o consumo e o excesso de velocidade. Por isso esse verbo aqui está no plural para concordar com os 3. Logo, o sujeito aqui é um sujeito composto que o precede, ou seja, que está atrás. Gabarito letra C, sem dúvida nenhuma.
Ô, caralho, quebrou o trem. Então, acabei de quebrar o passador, vocês não reparem nisso, mas aí nós vamos continuar aqui e depois nós vemos o que faço. Foda que eu gravei, né? Se eu gravei esse trem, então já era, me fudi. 24. A construção, apesar de, que introduz o terceiro parágrafo, possui valor semântico. Então, galera, outra questão de conjunção, aqui é fácil, ó. Conjunção, igual eu falei com vocês, é só decorar, você não precisa nem ler. Apesar de, sempre apresenta a ideia de concessão. Então, se aparecer um apesar de, a ideia que vai ter é concessão, não precisa nem ler. Talvez você lendo, você fica na dúvida. Então, apesar disso, só pode ser uma coisa que é concessão. E concessão aqui é resposta letra D. Fechou. Então, decorem conjunção, galera. Eu falo isso sempre para os meus alunos. São muitas conjunções, conjunções coordenadas, conjunções subordinadas, mas tem que decorar. Você decorou, você vai matar essas questõezinhas que sempre caem em prova. Então, sempre tem umas questões dessas. Sempre, sempre, sempre mesmo. E por isso vocês têm que decorar. Se não decorar, vocês acabam errando. E é questão que não pode errar. Talvez uma questãozinha dessa interfere na aprovação suas. Concurseiro não pode ter preguiça. Beleza? Principalmente em português. É essa preguicinha que a gente tem lá no ensino médio que fode vocês na prova, porra. Então não tenha preguiça. Obedeça o professor. Quando eu falo assim, tem que decorar todas as condições, é porque tem que sou. Não é porque eu sou aquele cara que quer te fuder, não. Eu quero te ajudar. Então decore conjunção, decore todas as condições mesmo, que toda prova tem isso. E aí na próxima prova eu garanto que vocês vão acertar, beleza? Última questãozinha nossa, que agora não dá para passar mais no passador que eu quebrei. 25. Todos os textos locados abaixo são retirados, regra de acentuação. O que a gente vai ter? Ó? São acentuadas, justificam o acento da palavra violência. Então, regra de acentuação, o que você tem que saber? Quais são as regras de acentuação que a gente tem? Tem a regra do monossílabo, tem a regra da oxítona, paroxítona, proparoxítona, hiato, ditongo aberto e acento diferencial. São só essas regras. Aqui, ó, a palavra violência que está escrita aí, violência. A palavra violência, ela é dividida assim, e aí, como a sílaba tônica dela é a penúltima, a gente fala que essa palavra é uma paroxítona, e aí a gente tem uma paroxítona terminada em ditongo. Qual que é a regra de acentuação, então? Paroxítona terminada em ditongo. Ele quer a que é diferente. A resposta é letra A. Por que letra A? Você tem assim, ó, di, mi, nu e do. Apesar da palavra diminuído ser uma paroxítona, galera, ou seja, a última sílaba tônica, ela não é terminada em ditongo. Além disso, por que ela é acentuada? Porque aqui eu tenho um hiato. Esse I aqui é hiato iotônico, ele está sozinho na sílaba e ele não é seguido de NH. Toda vez que eu tenho isso, eu acentuo o hiato. Então, regra de diminuído, eu tenho hiato. Homicídio, eu tenho aqui igualzinho violência, homicídio. Paroxítona, terminado em ditongo. Eu tenho aqui famílias, mesma coisa. Famílias, mesma coisa. Paroxítona, terminado em ditongo. E inexperiência, mesma coisa. Ó. Quase que eu escrevi errado. Experiência. Inexperiência, paroxítona, terminada em ditongo. Todas as alternativas você tem uma paroxítona terminada em ditongo, exceto a alternativa letra A. Então, gabarito nossa letra A. Galera, essa foi toda a prova aí da PM Sergipe. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Se gostaram, não esqueçam de comentar aqui embaixo que o professor é foda, que o professor é bom. Se não tiver gostado, pode comentar aí também, que eu gosto muito de ver as críticas construtivas para sempre poder melhorar essas aulas aqui para vocês, beleza? O foco maior do professor é quem? É a satisfação do aluno. Então, feedback seus é muito importante para a gente, que a gente sempre libera esses aulões assim de graça para vocês e a importância deles é o quê? Para ajudar vocês. E para cada vez ajudar mais, deixem os comentários, coloquem aí o feedback, dê uma resposta para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas e fazer isso de uma forma melhor sempre, beleza? E aí não se esqueçam novamente de curtir o videozinho e deixar aquela inscriçãozinha lá no sininho para vocês receberem os próximos vídeos que a gente com certeza vai fazer aí, ó, PM Pernambuco aí pertinho, PM Alagoas e também tem PM Espírito Santo. Mesmo que vocês não forem fazer esse tipo de prova mais,
português sempre cai e a gente sempre vai postar vídeos aqui, então aí você, mesmo que fosse de outras bancas, dá para vocês aí terem uma noçãozinha melhor cada vez mais de português, porque o que eu falei? Concurseiro não pode ter preguiça assistindo nossas aulas, com certeza vocês vão passar. Lembrando que no revisaço que a gente fez aqui, ó, para a banca PMC de todas as matérias, preço de mixaria, galera, R$19,90, teve aluno ainda falando que a gente tinha que aumentar isso aí, porque foi bom demais esse preço, R$19,90 lá o aulão que a gente fez, o revisãozaço. Eu acertei praticamente todas as matérias. Interpretação de texto a gente não trabalhou, porque era muito subjetivo, mas praticamente todas as matérias, tirando vozes verbais e conjunção, que eu falei para decorar, mas não trabalhei especificamente, porque demora demais, eu acertei todas. Então a gente trabalhou todas as questões, bem, com muitas e muitas questões antes da prova. Se você assistiu lá a aula, com certeza você se saiu bem nessa prova da PM Sergipe. Além disso, Barãozinho mesmo acertou as questões de matemática. Então R$19,90 você conseguiu quase tudo. Então, galera, muito obrigado por hoje, muito feliz aqui de estar no YouTube aqui com vocês e, ó, nós se vê por aí, aquele fechamento clássico meu, beleza? Galera, valeu, Luiz Fernando Carvalho aqui para vocês e espero que a gente se vê, não, professor de português, espero que a gente aqui tenha mais contato daqui para frente, beleza? Então, galera, valeu e até a próxima.